Alô, hoje vamos para o episódio 19. Roda a vinheta. Estamos com a educação da fé. O que é a fé? Você tem fé? Você tem fé ou você acredita? Tem a diferença entre crer e realmente confiar. A fé é a confiança extrema de que nós vamos ter ajuda, de que vamos conseguir ter forças para chegar em algum lugar, de que as portas vão se abrir. Mas quando você crer, você bota a, a força fora de você. Aí eu creio que fulano vai me arranjar alguma coisa. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nos meus guias, eles vão me ajudar. Então você aí acaba não fazendo força. Você não acaba não confiando em você mesmo. Vamos ver como a gente vai ver isso hoje. Como é que surgiu a religiosidade na Terra? Despertamento da consciência de si mesmo, no homem, o desejo da transcendência. O homem começou a olhar para ele mesmo, começou a querer ir mais além desse mundinho aqui material. Começou a alimentar a existência de um ser superior, criador de todas as maravilhas da natureza, do cosmos. E aí ele começou a formular questionamentos. O que é tudo isso? O que é tudo isso que está à minha volta? Quem sou eu? Para onde eu vou? Quando começou a sepultar seus mortos, manifestando sua crença na vida além túmulo. E aí ele começou a ver que existia alguma coisa a mais. O homem, então, incrementando essa crença ao longo do tempo, criou objetos, símbolos, rituais, mitos, conceitos de teorias para praticar e manter a religião no mundo. As práticas tribais eram politeístas por excelência e estavam visando aplacar a ira de todos esses elementos que ele não sabia bem quais eram, mas que endeusavam. A ideia do Deus único só foi surgir com o desenvolvimento intelectual do homem. Havia muito culto às imagens, às estátuas, isso tudo de tempos lá nos tempos das cavernas. Também as artes sacras, que traziam todo um burilamento nas construções. Iniciaram, então, os cultos àquelas pessoas que já sabiam que não estavam mortas, que começaram a acreditar que os ancestrais, que os espíritos não morriam. Mostrou, então, que eles já estavam cientes de que havia um outro mundo para os entes que faleciam. Ainda na pré-história, o homem passou a cultivar mitos agrários ligados à terra, aos ciclos da natureza, a começar também a lidar com as plantações e as colheitas, fazendo rituais em relação àquelas plantações, em função desses deuses, dos ciclos da natureza, o trovão, as enchentes, os ventos, tudo isso ligado a todos esses fatores da natureza, ele via que tinha um elemento poderoso que poderia aplacar aquele momento em que eles precisavam de uma plantação sadia. Aí surgiram os ritos de iniciação, os ritos de passagem. Aquele adolescente que começou a ficar adulto, que já começou a fazer caça, ele passava por um processo de iniciação para chegar ao caçador. Todos os processos de casamento, os 15 anos, essas festas de 15 anos tão importantes para a menina, para o menino, né, que é um rito de passagem. Dentro das sinagogas, temos
um processo do menino que faz toda uma homenagem àquela ida dele para aquela idade do maior compromisso com aqueles rituais religiosos deles. Nós temos vários rituais de iniciação ainda, e temos vários rituais de passagem de uma situação para outra, de uma idade para outra, de um posto para o outro. Nós gostamos sempre de ter, vamos comemorar a promoção de um colega. Ele agora é chefe, ganhou um filhinho, chefe de família, casou, agora tem um filhinho, aí comemora o casamento, comemora o nascimento do filho, comemora o batizado, são esses ritos de iniciação e de passagem que o homem realmente começou a cultivar em função dessa reverência a essas forças que ele não sabia bem o que eram, mas ele sabia que tinha uma essência nele que precisava manter esse equilíbrio com esse ponto do universo, com esse ponto da natureza que ele não podia desmerecer. Como ficou a fé perante tantas descobertas, perante os mitos pagãos? O homem manteve-se ainda na prática pagã, ainda ligado aos símbolos durante muito tempo. Até hoje, ainda tem muita gente ligada a símbolos, altares, santos e outras práticas que já não são religiosas, são pagãs. E ele ficou escravizado a esses conceitos. Por quê? Ele mergulhou na fé cega, aquela fé que entra no processo de usar um mecanismo externo para manter o equilíbrio na vida dele. Essa é a fé cega. Quando ele aceitou a liberdade, a verdade, quando ele aceitou buscar realmente a adequação espiritual diante da vida, ele começou a adquirir a busca da transformação moral. Ele precisou aceitar a verdade para que ele pudesse alcançar a transformação moral. Ele mantinha muito distante disso. E aí, aquela verdade que liberta começou a competir dentro dele com aquela crença da fé cega. E ele viu que não estava dando um passo na libertação. Se acomodou nesses mecanismos que acabavam rebaixando a condição humana. E, com isso, ele também não alcançava a transformação moral. Era alguma coisa que, dentro dele, estava competindo. Eu quero andar para frente, mas e aí? Será que eu indo numa direção maior, Deus não vai me punir? Deus não vai me segurar? Será que eu mereço isso? E aí ele justificava com o argumento da inspiração divina. Eu estou aqui vendo, Deus não vai me permitir. E aí, nesse momento, nós vimos as guerras santas, as santas cruzadas, fazendo com que aqueles que não acreditavam nesse ritual todo de cristão eram dissipados por aqueles que se falavam religiosos. Passavam por um tribunal do homem, do Santo Ofício, e eram degolados, eram enforcados, eram colocados em fogueiras. Por quê? Porque fugiam daquela crença, fé cega, daquela postura que tinha que obedecer a alguma força maior e que só essa força podia inspirar o seu caminho. Aí André Luiz explica. A atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma. Instituir a higiene da alma de uma forma mundial. Ninguém entendia muito bem isso, mas ele disse que a prática religiosa visava a elevação do pensamento do indivíduo.
E para que ele consiga transcender as próprias limitações e as próprias tendências. E essa prática iria criar um campo positivo para o homem poder atuar no mundo. Mas ele precisava buscar a higienização da própria alma. Aquele Instituto Mundial de Higiene da Alma trazendo essa questão da religiosidade para que a alma pudesse ficar livre de novo. Para que a alma pudesse ver que ela tinha uma essência única, divina, que ela podia transcender as limitações materiais, a essas tendências materiais. As práticas cristãs proporcionaram uma parcial liberação ao ser humano, mas o ser humano está progredindo o tempo todo, mesmo que seja lento, de degrau em degrau. Uma libertação maior viria com o século XIX, revelando para o mundo a doutrina espírita, que tirou o véu de todos esses conceitos que estavam presos a dogmas, a alegorias. E isso é que fez com que nós começássemos a ver o mundo como ele realmente era. Ela trouxe a luz do esclarecimento e trouxe o consolo. Porque nós começamos a ver que nós não morríamos, que a nossa vida era eterna. E que esse esclarecimento fazia com que eu pudesse, a todo momento, ir consertando o meu caminho. Não, está certo, o caminho está torto. Então, nós temos tempo para consertar. E se eu me erguesse, se eu corrigisse a minha rota, eu iria melhorar o meu caminho. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. O que importa é a gente olhar para Deus em espírito e verdade. Porque Ele está dentro de nós. O Espiritismo veio libertar o espírito dessa cadeia dogmática, ensinando que Deus não tem forma humana. Não pode ser descrito à imagem e semelhança do homem. Imagina, se Deus era a imagem e semelhança do homem, quem é que criou Deus? Porque ele vai ter várias formas humanas. O Japão criou na forma dele. O grego tem o desenho dele. O africano está lá com a carinha dele. Caramba, quantos deuses temos? E quem criou tudo isso? Então haveriam vários deuses, todos cada um com a sua cultura, cada um com sua face. E essa face ela tem a ver com a questão dos DNAs que nós temos. Como é que Deus tinha DNA humano? Para cada lugar ele recebeu um DNA. Então ele não veio primeiro. E não seria ele que iria criar todo o universo. Nem mesmo se liga às cadeias das suas criaturas, como disse Leon Denis. Ele nem se liga aqui à nossa caminhada, lá da pedra, da planta, do animal. Não. Se ele é aquilo que realmente nós acreditamos, ou pelo menos já estamos entendendo, ele não pode estar interligado nessa cadeia, tendo um pedaço da pedra, um pedaço da planta, um pedaço do animal. Porque se fosse assim, se o Deus humano é que criou o humano, então tem que ter o Deus da pedra, um Deus planta, um Deus animal, para criar cada uma das criaturas. Então, como a gente não pode conhecer essa natureza íntima ainda, temos muito chão pela frente para entender. A inteligência suprema, inteligência maior de todas, causa primária de todas as coisas, é exatamente o conceito que nós podemos entender de Deus. Essa força propulsora de atração e sintonia e repulsão, de transformação que está acontecendo a vida inteira no universo. Se algum dia procurarmos nos tempos de Pleda, nas construções humanas,
Cabe agora adotá-los em espírito e verdade. Mas aonde? No recinto do nosso coração. Ficamos procurando lá nos templos Deus. Ficamos procurando a vida inteira naqueles altares. Mas agora eu tenho que entender. É espírito e verdade, ele está onde? A verdade é o que funciona, é o que está hoje. O espírito é o que está aqui, vivenciando todo o universo. Então, o templo de Deus está lá, no sagrado do nosso coração. E nós estamos fazendo com que haja essa construção desse recinto sagrado, desse mundo divino dentro de nós, com o nosso aprimoramento. É imperioso nos libertarmos de objetos, de símbolos ligados à crença que não são mais necessários para contato com entidades espirituais. Porque a gente sabe, eu vou segurar esse lápis aqui, porque esse lápis vai trazer Jesus para o meu lado. Se você não tem no coração Jesus, não vai ser num lápis que você vai trazer Jesus. Então, eu preciso entender se esse contato com o mundo espiritual está partindo do meu coração, da minha mente, da interligação com os meus comportamentos. Isso sim, isso é o verdadeiro trabalho do ser humano. E o conceito de religiosidade, então, no meio disso? A religião, todos aqueles mitos, aquelas histórias para manter a unidade com o todo, foi para o homem se sentir em equilíbrio, para ele mostrar que ele estava procurando se religar à fonte. Mas isso é o processo da religião, da religação interna. Mas e a religiosidade? Como é que eu mantenho isso no dia a dia? Ela é eminente espiritual. Eu tenho que cultivar na minha essência. Como diz Jesus, não juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Onde eu boto o meu coração? Se eu boto o meu coração no dinheiro, estou lá juntando, no cofre, no colchão, e guardando como o rico, guardando tudo que ele fez dentro de arsenais lá da fazenda, e depois dizendo, agora eu estou descansando, porque agora eu vou poder aproveitar. E aí ele escuta a voz dizendo, infelizmente, sua alma vai ser levada. Então, muitas vezes, eu estou juntando tesouros aonde uma hora ou outra eles vão ser consumidos. Não por ladrões humanos, não por traças humanas, não por ferrugens materiais, mas pelo próprio universo da minha vida. Eu mudei, ponto, morri. Fui para o plano espiritual. O que é que eu vou fazer com isso tudo que eu estou juntando aqui? Então, tudo isso pode desaparecer. A gente precisa entender que a riqueza material não é nada comparada à riqueza espiritual. Jesus nos mostrou o caminho da fé. A realização de grandes obras do Espírito está nesse caminho, da essência eminentemente espiritual que nós temos. Quer realizar grandes obras? Não vamos olhar só a questão, eu vou fazer uma mansão enorme, com 30 quartos, para hospedar todos os povos de rua. Tá bom, você pode até fazer isso como benevolência, tem dinheiro. Mas a questão é que você está construindo aquilo tudo, mas não tem amor no coração. Você quer mostrar, botar o seu nome naquela placa, aqui foi construído por Zé Mané. Não adianta nada. Você não está mostrando em nada a sua espiritualidade, muito menos a sua religiosidade. Emmanuel disse, a força que nasce na própria alma
a certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Está aqui, na minha mão, na minha mente, nos meus olhos, no meu coração, em todos os meus órgãos físicos. É isso que faz com que eu saiba. Eu não preciso ficar explicando nada, eu sei. Eu sei. Então, religiosidade é esse conceito que faz com que nós temos a sabedoria da própria vida. E com isso eu preciso do conhecimento, eu preciso me introduzir na pesquisa dessa vida espiritual, para que eu possa entender que esses tesouros da terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, não vão me manter ligados a espiritualidade nenhuma. Tem uma sabedoria divina no mundo? Tem. Mas essa sabedoria só vai ser conectada comigo a partir dessa essência religiosa dentro de mim. Não adianta eu ficar lá, sim, Senhor, como Jesus falou dos hipócritas que estavam no templo. Não adianta eu frequentar igrejas, frequentar rituais, que eu digo, sou muito religiosa. Não, ela é muito religiosa. Você vê, ela está sempre com o terço na mão, ela está sempre indo à missa, ela está sempre voltada para fazer alguma caridade, mas ela é uma pessoa altiva. Ela é uma pessoa que não sorri para o mundo. Aonde está essa mansuetude? Aonde está a brandura que Jesus tanto falou para nós seguirmos? Vocês conhecem essa figura? Essa figura está trazendo para nós a ideia de uma semente que é a menor semente que temos conhecimento. E ela dá uma árvore enorme. Por quê? Jesus ensinava a força desse grão de mostarda relacionada à fé. Esse grão de mostarda pequenininho, que traz um cultivo dentro de nós enorme. Então, ele dizia, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder passar todas as montanhas que estarão na sua frente. Ela não decorre da religião, não se aprende dentro dos cultos religiosos, mas está lá na minha profundeza. Quando eu tenho essa fé, eu vou mais do que o que todos os ritos religiosos, todas as seitas religiosas proclamam. O tempo da fé cega está ultrapassado. Já somos seres amadurecidos. Precisamos adotar a fé com raciocínio, aquela que não se abala. Por que não se abala? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso questionar a vida, porque eu já sei. Então eu já não preciso de tanta vigilância. Eu já estou equilibrado com o universo, então eu não preciso me segurar em nenhum tipo de ritual para me manter equilibrado. Paulo nos disse, ninguém nos engane por meio de uma filosofia inútil e enganadora, segundo a tradição dos homens. Falsos profetas, já dizia Jesus, que iriam vir. E quantos nós estamos vendo aí? E a gente fica, meu Deus, aquela pessoa, olha só o que está acontecendo. Estamos descobrindo situações dela contraditórias àquilo que pregava. Então, nós temos que saber combater. Temos que ter o bom combate, no sentido de dizer assim, eu vou escolher. Eu posso.
Mas será que me convém? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu não posso deixar de examinar que, às vezes, o que eu estou escolhendo, eu estou me escravizando. Estou me escravizando numa situação que eu escolhi. Por isso eu tenho que dizer, não, isso não convém, porque eu vou ficar presa a isso, isso, isso. Conflito entre a fé e a razão, até hoje, continua. Por quê? Porque ainda sustentamos um ponto de vista contra a fé e outro contra a razão. Só fé, fé, fé. Muitas vezes sem a razão, não funciona. Por outro lado, só a razão fica um ser muito automático, muito seco, porque ele não tem fé, ele não tem essa disponibilidade interna de acreditar nele mesmo, de buscar dentro dele mesmo os caminhos de evolução. Mas a tendência é que a gente realmente promova a aproximação desses dois grupos, fé e razão. Para isso, nós precisamos trazer sempre o conhecimento. Aí a doutrina abriu o véu, aproximou a humanidade dos conceitos que antes não tinha condição de entender. E aí Einstein diz, a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. As duas coisas precisam se aproximar, não é só uma, nem só a outra. Hoje a ciência, principalmente a medicina, reconhece que a fé, que a oração são instrumentos úteis na melhoria de doenças, na melhoria dos pacientes que têm, inclusive, situações graves, doenças incuráveis, porque eles mudam de forma de encarar a própria doença. Então, isso é um fenômeno que é muito importante na medicina. Você vê o paciente confiar, não é, às vezes, confiar que vai ficar bom, mas ele vai se resignar à enfermidade que ele é portador. E isso já é um grande passo. Resignação. Algumas coisas são curadas, outras não. E entender por que que não é curado. Jesus relata: se podes, tudo é possível ao que crê. Paulo escreve: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento dos que não se veem. Se nós temos a fé, a gente sabe esperar. E a fé também é aquilo que eu confio. Eu não preciso estar palpando situações, instrumentos. Eu acredito porque eu tenho aquilo ali. Aquilo ali vai trazer alguma coisa para mim. Eu não tenho nada, e aí? Eu não vou confiar porque eu não tenho instrumento nenhum? Então é o argumento dos que não se veem. E é certo é que, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morte. Está na epístola de Tiago. A fé é uma força operante que se convalida pelo trabalho. E Paulo afirmou: agora, pois, permanecem três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade, que envolve benevolência, indulgência e perdão. Porque a fé é a confiança, a esperança é a motivação, mas a caridade envolve a benevolência, é eu ter o carinho pelas pessoas, o cuidado de atender algumas necessidades dela que eu possa, a indulgência de entender que aquela pessoa pode ainda não estar com os mesmos conhecimentos que eu, ainda não ter passado pela mesma situação, então eu vou ajudá-la. E o perdão, para não carregar esse extrato de vingança atrás de mim.
Portanto, fé é aquela voz que te abraça, diz tudo o que vai passar. Tudo vai passar. É o que rega a paz para colher o bem. É aquela verdade que mora no coração. É aquilo que move o corpo quando ele está fraco. É aquilo que te faz acreditar. É o que não te deixa desistir de lutar. Eu pergunto então, como é que está a sua fé? Quando você está em determinada situação, você tem aquela voz que te abraça? Você confia de que tudo vai passar? Você consegue sentir aquela paz? Aquela verdade no seu coração? Consegue levantar seu corpo e continuar se movendo, em vez de enfraquecer e se vitimizar? Consegue acreditar que realmente tem um caminho? Nunca desiste de lutar por um objetivo que você quer? Essa é a pessoa que tem um grãozinho de mostarda semeado no coração. E ela vai ver essa árvore imensa, desenvolvida no ambiente dela. Viram como a café também precisa ser estudada? Não é assim, tenho fé, não tenho fé. Não, não é uma coisa embrutecida. Ela é conquistada. Ninguém prescreve fé, não. Ela é aprendida. Ela é sentida. E só vem com conhecimento. Porque senão, a fé sem o conhecimento, ela é abalada rapidamente. Não podemos ter uma fé em que qualquer coisa abale. E se for assim, é sinal que você não conhece nada da vida. Por isso há o estudo, por isso há o aprimoramento do espírito, cada vez mais ele se solidificando no conhecimento, na sabedoria, na razão e na moral. E aí esse encontro, ciência e religiosidade, esse encontro da matéria e do espírito, esse encontro entre o todo e o universo individual. Isso tudo é promovido por nós. Ninguém vai fazer isso por nós, não. É necessário a gente entender isso. Somos nós que vamos promover esse burilamento do nosso destino. Mas para isso, entenda que você precisa ter essa força dentro de si mesmo, que conquista, que remove montanhas. Fique bem e me diga embaixo como está a sua fé.